Amados irmãos, diletos internautas, retornamos às nossas gravações sobre a redenção da igreja no escopo da profecia. Ficamos felizes em poder retornar. Estivemos aí um período de férias e agora estamos com as atividades de vento em polpa. E eu, na última fala, prometi-lhes que haveria de tratar da manifestação do Senhor Jesus quando, findando 7 anos das bodas do Cordeiro, a igreja acompanhará o Senhor à terra para estabelecimento do reino milenar. E eu quero tomar para esta minha fala de hoje o texto inicial na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 7 ao verso 9. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Verso 10. Quando vier para ser glorificados nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Esse texto, ele é objetivo ao tratar o apóstolo na segunda epístola, quando, depois do arrebatamento, tratado no capítulo 4, versos 13 a 18, o apóstolo vai explicar no versículo 5, o dia do Senhor, capítulo 5 daquela epístola da primeira, o dia do Senhor. Mas agora ele está tratando-nos da manifestação do Senhor Jesus, da epifania de Cristo. Não é o mesmo evento do arrebatamento. No arrebatamento há algumas distinções. O arrebatamento é invisível. O arrebatamento, o Senhor virá só até as nuvens, ou os crentes serão encontrarão o Senhor nas nuvens, enquanto que na manifestação todo olho verá. E eu quero tomar como nosso tópico na doutrina bíblica da redenção da igreja no escopo da profecia, que o segundo advento, ou a manifestação do Senhor, marca o final do dia de Cristo, que nós abordamos nos vídeos de número 10 e de número 11. No vídeo agora de número 12, nós vamos observar o final do dia de Cristo, ou seja, o final da 70ª semana de Daniel. Ela se dará durante o período da grande tribulação. O dia de Cristo cobre esse período de 7 anos. Ao a igreja ser arrebatada, aos santos ao serem redimidos, inicia-se o dia de Cristo. Na vertical ascendente, o dia do Senhor, os juízos a ele pertinentes também se desenrolarão para Israel e para as nações durante estes 7 anos, que é a 70ª semana, marca o final dos tempos. Israel passa pelo juízo da grande tribulação. Há, sem dúvida nenhuma, uma seleção, pois o profeta Zacarias, ele chega a nos dizer, e este texto ele está voltado exatamente para Israel. Zacarias, no capítulo 13, verso 8, quando ele refere-se a toda a terra, o texto é pertinente à terra de Israel. Dizia: acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará dela. E farei passar essa 3ª parte pelo fogo,
e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. Ela dirá, o Senhor é meu Deus. Esse texto profético, ele está relacionado à terra de Israel. É claro que, de forma expansiva, toda a terra será dizimada pelas catástrofes, pelos fenômenos geofísicos, pelos juízos de Deus derramados durante o período da angústia de Jacó, especialmente os últimos 3 anos e meio da semana profética, daquela aliança feita pelo príncipe do povo que há de vir, que entendemos ser o anticristo, quebrada na metade da semana, fazendo, portanto, aquela segunda metade ser o período mais cruel da história humana. Tão difícil que o Senhor Jesus, ele chega a dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Isto porque, senhores, amados irmãos e diletos ouvintes que nos acompanham nesta palestra escatológica a respeito da redenção da igreja no escopo da profecia. Pela profecia bíblica estabelecida por Deus através de Daniel, o período da grande tribulação não seria 42 meses ou 3 anos e meio, como está no Apocalipse, capítulo 11, verso 2. Pelo contrário, seria 1290 dias, ou seja, seria 3 anos e 7 meses. Antes que eu leia a palavra de Jesus em Mateus 24, 22, deixa eu levar-lhes para Daniel, capítulo 12, e o verso 11, onde Deus estabelece o período e a manifestação de Cristo. Ela é exatamente uma providência de Deus para que este período seja encurtado, a fim de que por causa dos escolhidos as pessoas sejam salvas da destruição total, especialmente em Jerusalém. E este assunto precisa ser estudado com mais profundidade, porque aqui estamos passando superficialmente. Não temos tempo, num vídeo de 12, 15 minutos, de tratar com profundidade. Mas observe no verso 11: desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ora, Apocalipse capítulo 11, versos 12 e 13, trata de 1260 dias. Por quê? A revelação de Jesus Cristo, ela é dada com base no próprio Senhor, quando em seu ministério aqui esteve na terra. Porque no capítulo 9 deste trecho, deste profeta Daniel, no verso 27, diz: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Portanto, na metade da semana, os 7 anos são proféticos, nos 3 anos e meio, na segunda metade, ou 42 meses. Vejam que a profecia é dada assim, mas no capítulo 12, verso 11, desde este tempo, que for tirado o contínuo sacrifício proposto, duraria este período 1290 dias, pois está inserido aqui o período de 30 dias do juízo das nações. Agora, lendo Mateus 24, 22, o Senhor Jesus, em seu ministério,
e também pela unção do Espírito, ele profetiza no sermão profético, que é o terceiro grande discurso do Mestre, chamado Sermão Escatológico. Olha o que o Senhor diz: e se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É claro que ele está se referindo ao povo de Israel, que eu acabei de ler em Zacarias capítulo 13, versos 8 e 9. 2/3 desaparecerão. Se fôssemos para o capítulo 14 de Zacarias, haveríamos de ver que a manifestação do Senhor, ela é necessária, exatamente porque o anticristo, ele se voltará com muita fúria para exterminar da terra qualquer resquício do nome de Deus, e entre os judeus que não se envergarão com facilidade, ele terá muita dificuldade. Veja o que diz o capítulo 14 e o versículo 13: e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Esta expressão refere-se à batalha contra Faraó, quando Israel saía do Egito, que o Senhor entra na batalha. O anjo do Senhor que estava à frente passa para trás das companhias de Israel, e haverá luz para Israel e trevas para Faraó e seus exércitos. E o anjo do Senhor começou a atuar, soltando as rodas dos carros de guerra, e o Senhor batalhou, e eles reconheceram: diz, o Senhor peleja contra os egípcios por Israel. O Senhor agora, pelo profeta Zacarias, na redenção de Israel, a igreja fora redimida, mas agora é a vez de Israel, do remanescente, porque ficará 1/3. Veja que 2/3 da nação desaparecerá. Se fôssemos falar em termos de 7 bilhões de seres que habitam a face da terra, ficaríamos aí com 2 bilhões e 300 milhões mais ou menos. Veja que é muita mortandade, é muita gente. Mas o texto prossegue: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, defronte de Jerusalém, para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azel. E fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. O apóstolo Judas, e escritor da epístola que leva o seu nome, irmão interino do Senhor Jesus Cristo, ele escreve no verso 14 daquela epístola universal, que o Senhor, quando vir, vai pelejar, vai batalhar contra ímpios pecadores pelas duras palavras. Portanto, ele está de acordo com a palavra que o apóstolo Paulo escreve e que eu tomei para a nossa meditação. Como o nosso tempo está se encerrando, veja o que ele nos diz: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo com todos, e condenar dentre eles os ímpios por suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então veja que a manifestação do Senhor é para estabelecer um reino de 1000 anos, ou governo de Deus sobre a terra. Nós voltaremos nesse texto, ainda lendo 1 dos Tessalonicenses, versos 7 a 10, para darmos continuidade
deste ponto em diante ao juízo das nações. Mas antes queremos tratar um pouco sobre a batalha do Armagedon, a descida de Jesus no Monte das Oliveiras, a ida de Jesus a Edom, a prisão de todos os soldados do Anticristo, a eliminação de todo o mal, a inauguração do Lago de Fogo, na abertura do portal do Lago de Fogo. Deus nos abençoe, nos acompanhe na próxima semana, a redenção da igreja no escopo da profecia. Amém.